Já deu, Mona. Deixa eu gravando, licença. Bom dia, pessoal. Não tem slide porque não pode, né? Que é o estudo de casa. Meu nome é Carolina de Brito, sou estudante do 10º período da Celso Lisboa, faço parte do estágio de reabilitação neuropsicológica desde o ano passado. Então, pegamos um caso sobre TDAH, que é transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Fiquei nervosa. Enfim, não é tão fácil a gente fazer uma reabilitação nesses casos. Só um porém, só dando um cortezinho para contextualizar, uma das coisas importantes, porque é isso, né? A gente foi assim no embalo e a gente não. Como se vocês já soubessem o que é uma reabilitação neuropsicológica. Vocês sabem o que é uma reabilitação neuropsicológica? Bom que a gente, no meio da apresentação, a gente se liga nisso. Enfim, que no ano passado a gente fez essa apresentação, não sei quem estava aqui, né? E uma das coisas muito importantes da reabilitação neuropsicológica é que precisa haver uma avaliação neuropsicológica antes. Por isso que eu fiquei naquela coisa de a gente precisa fazer uma avaliação neuropsicológica nas idosas, né? A gente precisa que seja avaliado, que sejam avaliadas as funções daquela pessoa que chega pra gente com uma, digamos, né? Eu tô com uma dificuldade, normalmente chega, eu tô com uma dificuldade na memória, né? Às vezes não é memória, às vezes pode ser um zilhão de outras coisas, e às vezes a memória pode sim estar comprometida, mas essa memória ela está comprometida secundariamente porque tem outras coisas ali que estão atrapalhando, enfim. Então, essa paciente, ela veio do grupo de estágio de avaliação neuropsicológica da Verônica, que faz avaliação aqui no SPA. Então, tanto que quando a gente abriu esse semestre para a inscrição, eu coloquei lá que havia necessidade de ter um laudo neuropsicológico. Quem ainda está nos primeiros períodos ainda não tem muito essa noção de como é que funciona, mas a galera mais dos períodos mais avançados sabe que você precisa, para você fazer qualquer tipo de intervenção, você precisa saber qual é o problema, né? Porque como é que eu vou intervir em alguma coisa se eu não sei o que está acontecendo? Tanto no sentido, né, da psicoterapia, a pessoa precisa falar para você quais são os pontos que ela está ali de alguma maneira com dificuldade, que ela está se sentindo prejudicada, que ela quer melhorar, enfim. Assim como numa avaliação neuropsicológica, a gente utiliza testes, escalas, instrumentos para identificar na parte cognitiva, na parte emocional, na parte de qualidade de vida, o que a gente pode fazer por aquela pessoa. E a partir dessa avaliação a gente tem o laudo. Com esse laudo bem escrito, né? Inclusive, aí fazendo só um corte, na quinta-feira a conselheira do CRP, Maíra Andrade, ela vai estar aqui falando sobre a importância de uma avaliação psicológica bem feita, porque é um dos pontos que mais tem reclamação e denúncia no CRP de profissionais de psicologia. Então é bastante importante que vocês, né, acompanhem, porque a gente precisa saber escrever, a gente precisa primeiro fazer uma boa avaliação psicológica ou neuropsicológica, saber escrever bem um laudo para que o outro profissional, a gente mesmo que vai fazer esse tipo de intervenção, a gente faça de maneira adequada. Né? Então, essa paciente chegou com o laudo feito por essa equipe da Verônica, né? Já indicando para a gente alguns pontos que seriam interessantes de serem observados, porque estão comprometidos ou foram queixa, ou na avaliação foi visto que tinham questões ali. Só um adendo, que é importante também saber aplicar os testes de forma corretamente, né? Não só escrita, porque dependendo da forma como você aplica o teste, né, o paciente sai comprometido. Então, isso é muito importante aprender a aplicação do teste. Eu também faço avaliação neuropsicológica e reabilitação, então tudo completa um outro, né? E essa paciente, né, ela chegou pra gente com bastante comprometimento, não só na parte, né, neurológica, mas também na parte emocional. Ela estava uma grande loucura na vida dela, né? Ela não conseguia, uma grande loucura tribal, sul do Amazonas, ela não conseguia se encontrar, sabe? Ela não conseguia tirar um tempo para ela se conhecer, para ela
nós mulheres temos o banho Prime, né? Ela não conseguia tirar um dia para ela, sabe? Ela sempre estava fugindo da realidade dela. Então, para mim, particularmente, como foi a minha primeira reabilitação individual, foi bem complicado. Mas com o suporte da Eduarda, a gente conseguiu adaptar. No primeiro momento, a gente quis fazer um cronograma. Não deu certo, porque a rotina dela era muito complicada, né? De segunda a domingo, ela tinha afazeres. E não tinha tanta necessidade de ela estar colocando tanta demanda, né? Mas aí a gente não trabalha só a questão da reabilitação, a gente também vai trabalhando um pouco de TCC, vai conversando um pouco com a paciente, né? Sabendo por que ela está fugindo tanto dela dessa forma, né? Porque quando você coloca tanta demanda, né, na sua vida, você está fugindo de você mesmo, né? É uma fuga da sua realidade. Então, eu tentei trabalhar no primeiro momento essa questão nela, o emocional. Conversei com ela sobre por que de tanta demanda, porque ela estava tentando sempre, quando aparecia um horário vago, ela sempre queria colocar outra coisa para tampar o buraco. Ela nunca conseguia ter um momento para descansar. Então, eu fui trabalhando essa questão nela, levei alguns jogos sobre atividade cerebral, né, para conversar com ela, estimular ela. Uma das atividades que parece ser simples, mas não é: escreva seu nome de trás para frente. Quem consegue? Enfim, é difícil, mas para a gente que faz reabilitação é muito importante. Escreva um pouco sobre você, sabe? Só para fazer um adendo aqui com essa parte emocional dela, muito importante também, quando a gente vai fazer, nesse caso, uma avaliação neuropsicológica diferente, uma reabilitação neuropsicológica diferente de uma reabilitação cognitiva. Cognitiva, a gente está focando só na cognição. Então, ela veio com uma queixa de TDAH. Ok, então a gente tem ali uma ideia de impulsividade, né, de controle, dificuldade, né, de ter um controle inibitório, desatenção. Mas o que a gente viu é que essas questões estavam tanto presentes ali, mas tinham outras coisas, assim, além da cognição. Tinham coisas ali relacionadas à parte afetiva dela, a ela não se reconhecer, a ela não saber o que ela gosta, a ela não parar e ter tempo de olhar para si, das coisas que ela estava fazendo no dia a dia, né? Então, muitas das vezes, quando se fazia, né, se encontrava com ela, porque ela ainda está, né, aqui no SPA, tem um momento ali que se conversa, quer saber o que está fazendo, como é que está se sentindo, para que aquele momento ali seja um momento que ela fale sobre ela, que a gente só não trabalha a parte cognitiva. A parte cognitiva está sendo trabalhada ali sim, principalmente para fazer coisas diferentes, e também para ver essa questão. Isso que a Brito falou. Escrever o nome de trás para frente, lembrar de palavras não sei o quê. Podem ser coisas bobas, mas naquele momento ali a gente está vendo questão de quanto tempo que ela demora, se ela consegue pensar, né, rápido, se ela tem dificuldade, o que ela fala quando ela vai fazer aquela atividade. Eu não consigo, nossa, eu sou muito devagar, nossa, eu erro pra caramba. Tudo isso aí, do nada a gente entra com uma TCC, são crenças que ela acredita, né? São coisas que ela pensa sobre ela mesma. E nesse momento a gente pode trabalhar também essas questões, porque isso vai influenciar em como ela faz as atividades do dia a dia dela. E como que os resultados dessas atividades acabam chegando para ela, como tá vendo? De novo, eu não consigo fazer, tá vendo? Eu vou desistir disso porque eu sou ruim, porque eu nunca consigo. Então, essas atividades a gente acaba mesclando muito um trabalho mais psicológico, digamos assim, com um trabalho neuropsicológico. Porque esse trabalho neuropsicológico envolve a parte do contexto, envolve a família, envolve o trabalho, envolve ela e a parte cognitiva que está relacionada ali. Então, muitas dessas atividades que a Brito que leva para ela, são também para a gente ver como que ela se posiciona na hora de um desafio. Porque a gente pode tentar associar isso fora. Então, não estou conseguindo, tá vendo? Toda vez eu erro. Como assim toda vez você erra? Em que outros momentos que você erra lá fora? Né? Em que outros momentos que você tem dificuldade? E aí a gente consegue perceber que não é só um TDAH.
né? Tem outras questões relacionadas ali também. E colocar tanta atividade junta está mostrando ali que, bom, enquanto eu estou fazendo coisas, eu não estou pensando em mim. Enquanto eu estou fazendo uma atividade assim, assim, assado, eu não estou prestando atenção em faltas que eu tenho, em dificuldades de falar coisas, enfim. E é importante destacar que a reabilitação individual vai muito voltada ao que o paciente gosta, né? Então, fui trabalhando essa questão na paciente, né? Ela gosta muito da questão de filmes, né? Séries. Então, o que eu fiz? Para ela tirar um tempo para ela, eu trouxe essa vantagem. Eu falei assim, então, algum dia na semana você vai tirar para assistir um filme. Aí eu sempre trazia um filme que eu sabia que ela ia gostar. E eu sabia que ela iria se forçar um pouco para poder assistir, porque eu iria perguntar na próxima sessão. Então, sempre quando era na sexta-feira, ela, poxa, eu assisti o filme ontem. Aí eu falei, nossa, mas você assistiu, já é um grande ponto. Então, nunca levar para o paciente, poxa, já era para você ter assistido antes, ter anotado. Não, incentivar ele